Olá a todos, Roberto com dicas de negociação e hoje um material aqui para te dar algumas dicas que você já pode estar usando na negociação, tá? Hoje eu vou fazer um mix aqui, vou estar aí uns 15, uns 20 minutos, coisa rápida, mas com algumas dicas para você importante. A dica, na verdade, começando, vamos lá, pelos 5 pontos principais, como costumo dizer, que é o recado, a abordagem, a negociação, né? A finalização e a fidelização. São os 5 pontos importantes, talvez se der tempo a gente fala sobre a argumentação também. Na verdade, esses pontos que eu passo são pontos que quando eu aplico um treinamento em company, né, o treinamento presencial, geralmente eu faço a pergunta no início do treinamento. Por favor, se apresente, a pessoa fala o seu nome e eu pergunto qual é a sua dificuldade. Na negociação, onde você está encontrando maior dificuldade? Onde você, fazendo uma análise, né, uma análise sobre você, sobre a sua negociação, o que você acha que está pecando? O que você acha que precisa melhorar? É no seu recado? Olha, eu estou aplicando o recado aí e ninguém está me retornando. É na sua abordagem? Puxa, eu estou fazendo uma abordagem aqui e o cliente não está nem me esperando terminar, já está desligando, ou já está gerando atrito. É na negociação? Puxa, eu passo os valores, o cliente sempre fala não, eu nunca consigo impor o que eu quero, a negociação nunca sai como eu quero, sempre que eu faço uma negociação, ela acaba caindo por um piso, por um valor que, puxa, eu tenho que pedir autorização sempre para alguém para ser aprovado, porque o valor cai muito lá embaixo. É na finalização? Finalização seria qual parte? Onde você termina, já falou tudo com o cliente e vai passar uma data para ele retornar, para você concluir de fato a negociação. Muitas vezes você pode encerrar a negociação no primeiro contato, fechar o acordo, mas por muitas e muitas vezes, a maioria das vezes não. A pessoa vai falar com o advogado, vai falar com alguém e não consegue fechar aquele contato naquele momento. Então, para isso é muito importante uma boa finalização para que ele possa te retornar. Ou não, Roberto, fidelização. Estou fechando o acordo, muito feliz, eu fidelizo e o cliente chega no dia do pagamento, não existe o pagamento. Então aqui são 5 pontos, é claro que no treinamento eu também dou a opção de falar argumentação. E dependendo, claro, quanto tempo de operação você tem, se você é um agente de negociação novo, acaba tendo muito esse problema, que é o problema de argumentação, né? Porque quando o cliente fala que eu não tenho condições, ele fala que não tem condições, eu já me perco. Ele fala, estou desempregado, ixi, eu não posso pagar nada, estou passando fome, ou inventa qualquer coisa, ou ele tem outras prioridades, ou ele vai falar com o advogado, ou o juro o juro é abusivo. Então são várias argumentações e quando o agente de negociação ele está começando, é natural ele não ter essa resposta e ficar ali meio balançado, né? Então são 6 pontos aí que eu acabo sempre abordando no início do treinamento em company, né, do treinamento presencial. E hoje eu vou passar um pouquinho de cada. Vamos começar pelo recado. O recado eu costumo dizer que é de suma importância porque se você não deixar um bom recado, o cliente não retorna e não existe nem negociação, né? Então é muito importante que o teu cliente ele retorne, fale com você, para você poder segurar ele na linha e entrar numa negociação. Se você não deixar um bom recado, ele, como eu disse, ele não vai retornar, nem vai existir negociação. Uma dica importante no recado, gente, são várias dicas, tá, que eu passo no curso online que já está terminando. Mas aqui, como é uma dica para você já estar usando, pergunta. A pergunta na cobrança, ela não funciona, tá? Por exemplo, vai deixar um recado, o que geralmente a pessoa fala? Oi, gostaria de falar com o fulano de tal? O fulano de tal ele se encontra, olha, você tem um telefone que eu posso estar falando com ele, você sabe que horas que ele vai voltar, você pode pedir para ele me ligar hoje, tudo você pode, sabe? Você tem... Não funciona. A pergunta na cobrança, eu costumo dizer que ela não funciona. A pergunta você tem que trocar. Pode até existir realmente uma pergunta, claro, né? Você está ali sondando valores, mas sempre tem que ser, como se fosse uma pergunta afirmativa. Eu estou induzindo o cliente a responder o que eu quero. Aí sim, nunca uma pergunta aberta dessa forma. O fulano de tal está? Não pergunta, já induza.
Opa, fulano, já induz o nome da pessoa. Você tem um telefone que eu possa estar falando com ele? Não. Ô fulano, confirma para meu telefone. Não anotou o telefone aqui, eu anotei, só está dando ocupado. E confirma aí para mim, por gentileza, deixa eu ver se eu anotei corretamente. Às vezes você nem tem o telefone, está jogando uma estratégia de negociação, você está jogando para ele te falar o telefone. Às vezes você nem tem. Fazendo isso, às vezes o cliente acaba passando para você o telefone. Então, tudo induzindo. Então, não funciona perguntar. Ora, que horas que ele chega? Que horas que ele vai chegar? Essa pergunta, você que está me ouvindo, geralmente quando você faz, você já deve ter ouvido. Aí, quando que ele vai chegar? O que é que a pessoa fala? Ah, 10 horas da noite. 9 horas da noite, meia-noite. É o que ele vai responder, porque você perguntou. Então, não é assim que funciona? Você vai perguntar e o cliente vai falar a hora que ele quer. Geralmente é um horário que não é o horário do escritório, não é o teu horário de trabalho. Então você não vai perguntar, você vai induzir. Você vai falar, olha, vamos fazer o seguinte, o recado, então, anotou meu telefone já, né? Então, olha, só pede para ele me ligar no mais tardar até as 4 horas. Puxa, mas ele trabalha até as 8 da noite. Puxa, aí já ficou complicado, porque para estar ajudando ele a resolver essa situação, é necessário que ele me retorne até tal horário. Você vai estar induzindo, você nunca vai perguntar. Outra coisa sobre o recado que eu costumo dizer, que não funciona, você fala, olha, preciso falar com ele urgente, tá? Então me liga até as 4, que seria mais ou menos esse caso. Aí a pessoa fala, ah, mas ele só chega às 10. Aí você vai lá e, ah, só às 10? Ah, então pede para ele me ligar amanhã. Ué, aí já acabou sendo contraditório. Você fala que é urgente, que precisa falar com ele o mais rápido possível. E você está ligando, às vezes, na manhã, 10 horas da manhã, pedindo para ele ligar até as 3, 4 da tarde. A pessoa fala que ele volta às 10, você manda ele ligar no outro dia. Então tem um dia para ele te retornar. Então, desculpa, então não é tão urgente. Então você está sendo contraditório. Entendeu? Então, outra dica, tá falando de manhã, pede para retornar à tarde. Se for o final do dia, você está quase indo embora do escritório, aí sim, aí você pede para ele te ligar no outro dia cedo. Não adianta também ser o final do dia, você pedir para ligar no outro dia à tarde. Não, aí você não tem tanta urgência, tá bom? Então aqui, apenas no recado, estou dando aqui uma das dicas para vocês, tá? Então, não perguntar. Isso não vale só para o recado. Estou falando do recado, mas isso vale para toda a negociação. Na negociação, por exemplo, você tem R$ 1.000 para conseguir paralisar esse trâmite, resolver isso? Tem R$ 1.000 até o dia 15? Ó, você está perguntando. Isso já não é recado, é negociação. Mas a pergunta, de novo, ó, não funciona. Olha a diferença. Você tem R$ 1.000 para arrumar até o dia 15? É diferente de você induzir. Vamos fazer o seguinte, seu fulano, olha, para resolver e paralisar esse trâmite, o que pode ser feito, eu não garanto, é o senhor estar arrumando os R$ 1.000, providenciar R$ 1.000 até o dia 15, eu vou conversar com a diretoria mesmo, não sabendo se vai ser aprovado, mas eu converso com eles. Mas o senhor tem que arrumar esses R$ 1.000 até o dia 15. Estou induzindo a pessoa a ela arrumar aquele valor. E ainda estou dizendo que não sei se vai ser aprovado. Você está entendendo? Você está colocando dificuldade. Aí já é negociação, aí já é coisa que eu costumo dizer. Você tem que valorizar. Quando você aceita tudo, acaba ficando muito fácil, tá? Então a dica de recado, que é não perguntar, e também já vale aí para toda a negociação. Não pergunte, na cobrança não funciona. Na abordagem, vamos falar de abordagem? Costumo dizer, a abordagem ela tem que ser rápida e objetiva. Não é rápida no sentido da palavra, de falar muito rápido, senão você atropela as palavras, aí também não é bom. Você vomita as palavras, a pessoa acaba nem entendendo. Eu até postei um vídeo esses dias falando, né? Parece que está narrando corrida de cavalo. Chega lá no final, depois de 1 minuto, só você falando, não deixa o cliente falar, ele vira para você e fala, desculpa, não entendi nada do que você falou, você pode repetir? E aí você vai ter que repetir tudo de novo, você está perdendo tempo, o tempo do escritório. Costumo dizer que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Então vamos procurar fazer correto, certo, para fazer uma vez só. Então, fale num tom de voz tranquilo, que a pessoa possa te ouvir. Uma dica bacana numa abordagem, você ligou e achou o cliente, tá? Oi, gostaria de falar com o fulano? Não, sempre induzindo. Opa, sou fulano e tal? Opa, tudo bem? Já vai induzindo. Se não for a pessoa, ela vai falar. Se for a pessoa, opa, é ela. Ó, já estou falando com o cliente. Tudo bem, seu fulano? Seu fulano, quem fala aqui é o Roberto. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo, senhor? Pergunta se ela está te ouvindo. Só para você ter a ciência de que realmente a conexão ali entre vocês está sendo boa.
Porque o que acontece muito de errado numa abordagem? Opa, fulano? Opa, é ele. Ô, seu fulano, é o seguinte, eu sou aqui do banco tal, X tal, tô com a documentação tal, falou rápido, o cara não entendeu nada e acaba complicando. Por isso que eu falo de falar muito rápido. Então, não. Seu fulano, tudo bem? Seu fulano, o senhor tá me ouvindo? Ah, não, tô ouvindo. Opa, não, tudo bem, que a ligação tá meio ruim aqui, diz que para você tá ruim, mas que é nada, é só para você poder ter a certeza de que a pessoa realmente está te ouvindo, que ela depois não vai falar, ah, a ligação tá falhando, barulho, não. Você já conseguiu sentir isso da pessoa no início da abordagem. Então, senhor fulano, quem está falando aqui é o senhor Roberto. Eu represento tal empresa, da onde eu sou, quem eu represento e o principal motivo do contato. Costumo dizer isso, na abordagem ela é rápida e objetiva, tá? No curso eu mostro aí, ó, pode cronometrar, não dá mais que 30 segundos. 30 segundos. A abordagem é rápida e objetiva. Eu só preciso passar na abordagem quem eu sou, de onde eu sou, quem eu represento, né? E o principal motivo do meu contato, o objetivo. Só. Eu não posso, numa abordagem, querer falar que a situação está extremamente delicada, que o valor da documentação é esse, que quais são os contratos, números dos contratos, qual agência que é. Não, é muita informação na abordagem. Acaba confundindo a pessoa. Eu já ouvi uma vez de um negociador, Alberto, mas eu tenho que deixar tudo esclarecido. Mas quando é muita informação na abordagem, o que acontece? A pessoa, ao invés de ela confiar e você passar credibilidade, ela acaba desconfiando. Olha só que contraditório, né? Por mais contraditório que pareça, é o que acontece. A pessoa acaba desconfiando. Então não é bacana e não funciona, tá certo? Então, dica na abordagem é essa, rápido, objetivo e o principal, vou repetir, quem eu sou, de onde eu sou, quem eu represento, principal motivo do meu contato. Acabou. Aí nós vamos passar para abordagem, não, eu sei, mas então pega um papel e caneta, por gentileza, eu vou te passar umas informações referentes à sua documentação. Aí eu vou passar valores e vou entrar na negociação. Então, tá vendo? É uma coisa que parece, para mim é muito fácil, mas para quem está começando e não está se encontrando, não está fazendo certo, não está chegando numa negociação, ela está perdida. Então parece uma coisa super simples eu falando, e para mim é, como eu falei, e para muitos que estão me ouvindo que talvez já tenham uma certa bagagem na negociação, também achem fácil, mas outros não. Por quê? Porque atropela tudo. Então existe as fases, né? A hora de deixar o recado como é, a hora de fazer a abordagem como é, até quando é, que momento ela termina, que hora começo a passar os valores e entrar na negociação, que hora eu vou argumentar, ele está botando dificuldade, está dizendo que não tem condições, está desempregado, não pode pagar os 1.000 de entrada, só tem 300, como fazer para melhorar? Aí é negociação. Senti que eu vou fechar esse acordo agora? Beleza. Senti que não, que ele tem um valor, mas eu vou dar uma valorizada, vou deixar para fechar com ele à tarde ou amanhã, vou fazer uma finalização, já vou para finalização, né? Fidelização, então são etapas, não tem como atropelar ou como misturar tudo, tá? Eu costumo brincar, é uma receita de bolo, não tem como você pegar uma massa pronta e já querer colocar o chantilly e botar no forno, não tem como, o bolo, o chantilly vai no final do bolo, ou tem como misturar já o chantilly no meio? Não tem. Então, assim, existem etapas. Fez a massa, botou ali os ovos, fez a massa, até colocou no forno. Aí depois saiu, aí você vai botar um chocolate, um granulado, aí você pode botar o que você quiser. O morango, tem como botar o morango no meio da massa e botar no forno. E é o que se faz muito na negociação. Se mistura demais as coisas, confunde a cabeça do cliente e fica complicado. Tá? Então a abordagem é isso, rápido, objetivo. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Cansei de ver isso. O agente de negociação dá uma volta muito grande na abordagem. Ele fala e dá uma volta grande. Ao invés de esclarecer, como eu falei, confunde. E às vezes, muitas vezes eu vejo, o cliente já se estressa, já fica nervoso, ou começa a questionar, ou já começa a dar desculpa, porque você deu brecha para ele dar desculpa, você nem terminou a abordagem, ele já está dando desculpa, mas é você que deu espaço, ou deu, aí vem uma série de coisas. E daí o que acontece? Acaba gerando um atrito e você nem chega a passar valores. É um erro gravíssimo em uma negociação, isso eu afirmo, é você estar fazendo uma abordagem, tá? Você liga para cobrar a pessoa, o cliente, você liga para cobrar.
Para cobrar, eu tenho que negociar. Para negociar, eu tenho que jogar valores. Então a pessoa liga, faz uma abordagem mal feita, ela não entra na negociação, entra num atrito, uma discussão, fica 5, 7 minutos com o cliente, briga, discute, encerra o contato, o cliente desliga e não se foi passado valores. E isso não existe. Não tem como fazer isso, não tem. Não existe você entrar em contato com alguém e discutir e terminar o contato. Você entrou em contato para discutir? Você entrou em contato só para informar que existe uma dívida e não negociar? Não, você entrou em contato para cobrar. E para cobrar eu tenho que negociar. E para negociar eu tenho que passar valores. Tá certo? Agora, dicas de negociação. Vamos lá, uma de cada, né, que tem muita coisa, mas na negociação, principal coisa de uma negociação, eu costumo dizer, é a valorização, tá? Forma de passar os valores, eu costumo falar no treinamento, vou repetir aqui, cada um tem o seu estilo. Você quer passar um valor à vista e o parcelado em 3 vezes iguais? Quer pedir entrada? Não quer pedir entrada? Meu amigo, cada um tem a sua receita, né? Eu tenho a minha. Eu, no meu treinamento, no meu curso online, eu falo a minha fórmula, o jeito que eu, Roberto, faço, mas deixo bem claro, como sempre deixei nos meus cursos, nos meus treinamentos. Cada um cria o seu jeito. Se você se sente melhor fazendo dessa forma, eu só passo, na verdade, eu passo a minha forma e falo a minha estratégia. Você pode ter a sua, você pode passar uma vista e parcelado em 3, não tem problema. Ou você pode pedir uma entrada, não tem problema, desde que você passe de uma forma correta, desde que você passe valorizando, tá? Vou dar um exemplo aqui, você viu, eu falei que era um vídeo aí de 20 minutos, talvez não chegue nem na finalização nem fidelização, mas já estou dando aqui algumas dicas importantes para vocês nesses 20 minutos aí, talvez até passe. O principal numa negociação, vamos lá, a valorização. Ao contrário do que muita gente pensa, a negociação ela não começa quando você fala para o cliente assim, então qual que o senhor se enquadra aqui, no à vista ou no parcelado? Vamos lá, vai começar, ele vai começar a dizer que não tem, vamos entrar na discussão. Agora começou a negociação. Não. A negociação começa quando se é passado, quando você está passando os valores para o cliente. Então essa hora é muito importante, porque, atenção, porque agora começou a negociação. Então, quando eu for passar o valor atualizado, tem muita gente que não passa, não existe isso. O valor da sua dívida hoje aqui para resolver é R$1.000, parcelado R$1.500. Qual que é o valor atualizado da documentação? Eu tenho que passar. Eu não posso chegar falando o que é à vista, o que é o parcelado, não falar o atualizado. Isso não existe. Eu tenho que falar o atualizado. Pô, Roberto, isso eu vejo muita gente com medo, mas se eu falar atualizado está em 50 mil. Se eu falar atualizado, Roberto do céu, quando eu falo atualizado, determinadas cadeiras, né, já ouvi muito agente de negociação falar, Roberto, quando eu falo que a dívida está em 120 mil, o cliente já desliga, Roberto, não tem nem o que eu fazer. Porque daí ele já desligou, mas existe tudo uma forma, né, de passar. Então, por exemplo, a dívida é alta, você está com medo de falar? O senhor fulano, a documentação do senhor hoje está em R$100.250,48. Fala tudo, falou até os centavos. Não existe esse negócio, aproximadamente 100 mil. Se sou eu, o cara me fala isso, meu amigo, não existe aproximadamente 100 mil. Quanto que está o valor atualizado? Eu quero saber o atualizado. Não existe aproximadamente. Até os centavos, falei. Aí o cliente vai xingar, vai brigar. Não, mas 100 mil reais? Isso aí não existe. Eu peguei lá o valor, calma, seu Paulo, isso é um valor corrigido. Agora a credora, ela tem até um abatimento aqui, um ótimo valor para a gente poder fazer essa negociação. Então, primeiro o senhor espera eu passar os valores e depois a gente vai contra-argumentar eles, tudo bem? Isso é um valor corrigido. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, tem um ótimo abatimento. Aí você vai mostrar o que faz um cliente querer resolver a situação. A vantagem. E qual é a vantagem numa negociação? Os valores. É um desconto e é onde você vai passar. Não já de uma forma muito aberta, dá todo o desconto que eu posso. Não, vai ser pouco, vai ser uma margem pequena. Mas quando eu falo um atualizado e o cliente tem aquele susto, eu já tenho que falar para ele que a credora tem uma vantagem. Mas não vou mostrar toda a vantagem, porque senão depois lá na frente, como eu costumo dizer, você não tem mais o que fazer para querer trazer para um valor que você possa estar negociando, que seja bom para você, para o seu caixa, para a sua empresa. Tá? Então, cuidado. Os valores de forma pausada, o atualizado, o à vista, o parcelado.
é onde começa a negociação. Então, cuidado, eu vejo pessoas vomitando, olha, o valor da sua documentação está em 20.350, à vista 15 mil, ou parcelado 18 mil, uma entrada aqui de 2 mil e mais 15, 20 parcelas. Não existe isso, você está vomitando os valores. Não, o valor você tem que falar tranquilamente. Olha, o valor atualizado está em R$20.228,45. A credora, pelo que eu estou vendo, que geralmente ela libera só 10%. No seu caso está dando um ótimo abatimento, está fazendo por 15.200, um exemplo. 15.200. Só anotou? Faz com que a pessoa esteja anotando, porque não tem como uma pessoa decorar o valor atualizado, à vista, parcelado, e amanhã, quando você for cobrar uma postura dela, ela lembrar, vai pedir para você repetir tudo novamente. Então existem várias etapas. Aqui foram dadas somente algumas, tá? Mas essa dica da negociação começa a negociação na hora que você está passando valores, tá? Então preste bem atenção nessa informação. Faça a pessoa anotar. Faz o seguinte, então, seu Paulo, fez a abordagem já? Pega um papel e caneta, por gentileza, que eu vou te passar aqui os valores, tá? Vamos lá. Pegou papel e caneta, já vai passar valores? Não. Primeira coisa, como eu falei para o senhor, meu nome é Roberto, pode anotar aí, sou responsável pela sua documentação, tá? Roberto, que é assessoria jurídica tal, ou assessoria tal. O valor da sua documentação hoje, o valor atualizado, aí eu começo a passar, tá certo? Então, por enquanto falei que ia passar bastante coisa, mas é isso. Abordagem, recado, abordagem, negociação. Por enquanto é isso de dica, mas tem muito mais para você, tá? Dia abençoado a todos e bons negócios.